Eu sou Paulo Rodrigues, nós estamos aqui para discutir na aula de hoje a Era Vargas, 1930-1945, um conteúdo do 9º ano da disciplina de História, né? Muito bem, pessoal. A nossa unidade, esse tema, né, esse conteúdo se encontra na unidade temática Totalitarismo e Conflitos Mundiais, né? O que nós vamos tratar aqui é a Era Vargas e o Brasil no contexto entre as duas grandes guerras, né, entre guerras. E o nosso objetivo aqui, ao final da nossa aula, a gente deve conseguir compreender o período Vargas e a sua relação com a conjuntura internacional, além de compreender também internamente os avanços, os limites e as contradições econômicas e políticas desse período. Ok, pessoal? Bom, é um período muito importante da história brasileira, eu espero que vocês gostem. Eu já chamo a atenção para vocês, como o Vargas ficou no poder durante 15 anos, normalmente nós dividimos o governo dele em 3 períodos diferentes, governo provisório, governo constitucional e Estado Novo, né? E vocês vão compreender por que dessas diferenças. Então esse é o nosso objeto, essa é a nossa viagem da aula de hoje, ok? Muito bem. Antes de entrar propriamente na Era Vargas, vamos entender um pouquinho o contexto de crise que acaba com a Primeira República e inicia esse novo período. Vejam bem, a Primeira República ela já vinha passando por crises sucessivas, né, desde o início da década de 20. Com o passar do tempo, a conjuntura vai ficando cada vez mais complexa, novos atores sociais surgem no Brasil, classe média, operários, os próprios tenentes. A gente viu isso na nossa primeira aula, né, sobre chamada Primeira República, espero que vocês se recordem. E essa complexidade da sociedade vai tornando cada vez mais difícil manter esse regime, né, essa política da chamada Primeira República. Junto com isso, pessoal, tem a famosa crise de 29, que vocês também estudaram comigo, né, na aula passada. Foi uma crise econômica muito importante, que acontece nos Estados Unidos, mas repercute no mundo como um todo e repercute brutalmente no Brasil, principalmente em relação ao nosso principal produto, que era o café. Então, esse elemento de crise econômica ajuda também a gente entender essa modificação política. E por fim, mas não menos importante, nós temos, conforme vocês se recordam, nós tínhamos a chamada política do café com leite, né, na Primeira República. Vocês lembram disso? São Paulo e Minas Gerais se alternavam no poder, né? Então, saía um presidente paulista, entrava um presidente mineiro e assim sucessivamente. No entanto, o último governo desse período, chamado Washington Luiz, ao invés de indicar um mineiro para sua sucessão, indicou um outro paulista, e aí Minas Gerais sai dessa aliança e passa a apoiar a chamada Aliança Liberal, que era liderada exatamente pela candidatura do Vargas. Vamos ver como é que isso acontece. Vejam bem, houve as eleições, não é? No entanto, a Aliança Liberal, liderada por Vargas, perde as eleições, mas ele vai ser levado ao poder pelas forças das armas. É interessante perceber o seguinte, vocês sabem, a gente já discutiu muito isso também, havia um processo de fraude eleitoral muito grande, então muitos setores da Aliança Liberal não aceitavam a derrota, né, que tinha ocorrido, e acontece um evento, pessoal. O Getúlio Vargas tinha como seu vice o João Pessoa, e esse senhor foi assassinado na Paraíba. A partir do assassinato do vice do Getúlio, aquela insatisfação eclode e acaba desembocando no movimento armado que leva o Getúlio e a Aliança Liberal ao poder já no final dos anos 30, de 1930. Pois bem, quais são as primeiras medidas que ele toma ao chegar ao poder? Primeiro, o fechamento dos legislativos, tanto federal quanto estaduais, né? A indicação de interventores para os governos estaduais, ou seja, ao invés de nós termos governadores eleitos, os governadores são indicados pelo próprio presidente, e ele já começa, era uma promessa inclusive de campanha, sinalizar com algumas políticas públicas importantes, educação, saúde e principalmente na área trabalhista, e nós vamos compreender melhor essas questões. Muito bem. Uma vez no poder, sim, eu trago aqui, né, só umas imagens para a gente ficar mais claro para nós. Isso aqui é uma imagem da campanha do Getúlio, né?
a chamada Aliança Liberal. Estão vendo? Getúlio presidente, João Pessoa, que foi assassinado, conforme eu disse, era o vice. Então, essa era o cartaz de campanha dele. E aqui, o Getúlio, no centro aqui da foto, vestido, né? Com trajes militares, na campanha que o levou à presidência e à deposição do Washington Luiz. Muito interessante ambas as fotos, que ilustram um pouco o que a gente falou até então. Muito bem, pessoal. Mas Vargas, ao assumir o poder, ele entra em conflito com algumas oligarquias, principalmente a oligarquia de São Paulo, né? As elites políticas do estado de São Paulo. E essas elites paulistas vão fazer, talvez, o grande movimento de oposição a Vargas em 1932, chamado Movimento Constitucionalista. São Paulo pega em armas e tenta derrubar Vargas a partir de 1932, no segundo semestre de 1932. No entanto, São Paulo fica isolado, os outros estados não acompanham esse movimento e Vargas consegue, depois de quase 3 meses de combates bastante duros, Vargas consegue derrotar os paulistas. Agora vejam que coisa curiosa. Apesar de São Paulo ser derrotado do ponto de vista militar nesse movimento constitucionalista de 32, a grande bandeira deles, olha só, movimento constitucionalista, né? A grande bandeira política do movimento, que é uma Assembleia Constituinte para acabar com o governo provisório, acaba se efetivando. Então, São Paulo perde do ponto de vista militar, mas tem essa vitória do ponto de vista político. Aí vejam o desdobramento disso, né? Bom, já desde 1932 implantado um novo Código Eleitoral no Brasil, com modificações muito importantes, o voto direto e secreto, o voto feminino, que era uma novidade, até 1932 não estava consagrado o direito das mulheres votarem e serem votadas, né? E a criação da Justiça Eleitoral. Muito bem. À luz desse Código Eleitoral, em 32, ocorrem as eleições em 1933 e elege uma Assembleia Constituinte. Vocês sabem muito bem que uma Assembleia Constituinte escreve a principal lei de um país, que é a Constituição, né? Nesse caso aqui, a Constituição Brasileira de 1934, que tem as seguintes características: divisão do poder, executivo, legislativo e judiciário, né? A democracia liberal, previsão de eleições periódicas, não é isso? A eleição indireta para presidente e, de novo, aqueles elementos sociais presentes no início da nossa fala. Basicamente, políticas sociais, educacionais, saúde e, principalmente, de novo, trabalhista. O que são essas medidas trabalhistas, pessoal? São direitos básicos dos trabalhadores, tá certo? Férias, descanso remunerado, não é? Essas coisas que hoje nós consideramos que um trabalhador formal teria direito, né? E que antes desse período do Vargas não havia, tá certo? Então, por isso que é uma transformação tão importante. Vejam bem, no final dos trabalhos da Constituição, essa Constituinte dá um novo mandato para o Vargas. Então, acompanhe comigo, ele entra no poder por vias militares em 1930. 1934 tem a Constituinte e a Constituição. E essa mesma Constituinte dá um novo mandato para o Vargas, que iria de 34 até 38. Perfeito? Pois muito bem. Olha só, pessoal. Então, inaugura agora o período que nós chamamos de governo constitucional do Vargas, né? Que é marcado principalmente por uma forte polarização política. Vejam que coisa interessante. Nesse período, a gente também estudou na aula passada, se vocês se recordam, o mundo, principalmente a Europa, ela está vivendo por conflitos políticos de grandes magnitudes, né? Uma polarização política. E a democracia liberal, né? A chamada democracia liberal, está em crise. E o Brasil reflete isso, sabe, meninos e meninas? Principalmente através desses dois grandes movimentos aqui. A Aliança Nacional Libertadora, que nós chamamos de ANL, que tinha sobre a sua liderança o Luiz Carlos Prestes, né, que era ligado ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, e essa Aliança Nacional Libertadora tinha um pensamento de esquerda, né, de denúncia do imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano, e de denúncia e combate ao fascismo. Por outro lado, nós temos a Ação Integralista Brasileira, a chamada AIB, que tinha a liderança do senhor Plínio Salgado,
que defendia um Estado forte, autoritário e nacionalista. Veja como é que tem semelhança com o fascismo, né, que a gente acabou de estudar, né? E essa AIB combatia exatamente não só o pensamento de esquerda da ANL, como a própria democracia liberal. Percebe? Então, há um movimento que nós chamamos de polarização política marcada nesse período. Eu só vou retornar aqui rapidamente para a gente dar uma olhadinha, duas imagens também, ó. Principalmente isso aqui em relação ao movimento constitucionalista lá de São Paulo, né? E essa foto aqui mostrando a Constituinte de 34. Eu queria mostrar para vocês, porque vejam, apesar das mulheres já terem o direito, então, de votarem e serem votados, uma única mulher, né, num plenário rodeada de homens, masculino. Quer dizer, vocês vejam que, apesar do direito do voto, a questão da representação feminina continua como uma bandeira importante. Bom, mas voltando lá, então, nós temos a polarização, não é verdade? E aí, nesse cenário, pessoal, eu trago duas imagens que eu acho muito interessantes. De um lado, essa jovem aqui, chamada Olga Benário, de origem alemã, companheira do Luiz Carlos Prestes, que veio para o Brasil ajudá-lo, né, na sua luta à esquerda. E essa militante, digamos assim, né, grávida, inclusive, de um filho do Luiz Carlos Prestes, grávida, ela é presa, não é, pelas forças militares do Getúlio, e como ela tinha origem judaica, vejam que brutalidade, né, que coisa terrível, ela acaba sendo deportada para a Alemanha e morre nos campos de concentração nazista, mesmo tendo um filho de um brasileiro. Então eu trouxe a imagem dela representante daquele movimento mais à esquerda. E aqui uma manifestação do pessoal da AIB, não é? Da Aliança Integralista Brasileira, uma manifestação, vocês podem ver, de caráter paramilitar, né? Todos eles uniformizados, com uma saudação semelhante, né, à saudação nazista, né? Então, demonstrando assim, esse caráter de aproximação com o nazifascismo existente no período, tá certo? Muito bem, pessoal. É nesse contexto de polarização política, não é? Que a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, tenta um golpe contra Vargas. Esse golpe é derrotado, ele inclusive passa a se chamar pejorativamente de intentona comunista, não é? E nesse cenário, o Vargas promulga uma lei de segurança nacional que centraliza poderes em sua mão. E já nas vésperas da sua sucessão, né, a partir de 1937, o Vargas começa a preparar um autogolpe. Olha que coisa interessante. Então, eles inventam uma farsa, que hoje nós chamaríamos de uma fake news, né? Uma fake news, chamado Plano Cohen, que seria um plano de suposto tentativa dos comunistas de assumirem o poder. Isso já não existia, os comunistas já estavam derrotados, né? Mas à luz dessa mentira, desse Plano Cohen, Getúlio Vargas, com o apoio dos militares, rasga a Constituição de 34 e continua no poder a partir do Estado Novo. Muito bem. Quais são as principais características desse novo período de Vargas, que vai de 37 a 45, que nós chamamos de Estado Novo? Ora, tem uma forte centralização do poder na mão do Vargas, não é? Uma fortíssima centralização do poder, proibição de qualquer greve e manifestações. Veja que interessante, o Vargas ele concede a legislação trabalhista, no entanto, ele controla o movimento dos trabalhadores, né? Ele proíbe greve, ele proíbe manifestações, ele controla os sindicatos, percebem? A repressão, a prisão e a tortura viram uma marca desse período ditatorial. A Olga, aliás, pessoal, quem tiver interesse, tem um filme nacional chamado Olga, bastante interessante, baseado num livro fantástico, se eu não me falha a memória, do Fernando Moraes, que também com o mesmo título de Olga. Então, quem tiver oportunidade, leiam e assistam. Então, nós temos a presença da repressão, da prisão e tortura contra os opositores, notadamente os comunistas, uma forte política de propaganda e de censura dos meios de comunicação, principalmente com a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda. Perfeito? Muito bem. Bom, outro elemento muito importante nessa conjuntura, pessoal, que durante o período do Estado Novo é exatamente também o período da Segunda Guerra Mundial,
que talvez nós estudamos juntos na próxima aula. Só lembrando, né, na Segunda Guerra Mundial, de um lado você tem os chamados aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França, União Soviética, de outro lado você tem o eixo, né, Itália, a Alemanha e o Japão. Muito bem, a Segunda Guerra Mundial se dá entre esses dois grupos. No início o Brasil fica neutro, né? O Vargas negocia com um lado e com o outro, obtendo vantagem de ambos os lados, até porque dentro do próprio governo do Vargas tinham pessoas que eram simpáticas ao eixo, à Alemanha, tinha pessoas que eram simpáticas aos Estados Unidos e à Inglaterra, então o governo fica durante um tempo neutro, mas principalmente depois da entrada dos Estados Unidos na guerra em 1941, cada vez mais Getúlio, seu governo e o Brasil se aproximam dos aliados, né, em troca, inclusive, de financiamento, principalmente da industrialização, e vejam como é que as coisas estão interligadas. Vargas se aproxima dos aliados e começa a ter represália dos alemães, principalmente. E os alemães começam a afundar navios brasileiros, né? Navios mercantes brasileiros. E essa ação dos alemães gera uma comoção muito grande na sociedade brasileira, não é? Que faz com que, a partir de 1942, o Brasil declare guerra efetivamente ao eixo e, a partir de 1944, inclusive, envie soldados para lutarem, principalmente na Itália, pela libertação da Itália das forças nazifascistas. Muito bem, pessoal. Então, esse é o Brasil, em resumos muito rápido. O Brasil, a presença do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Eu trago algumas imagens também para a gente visualizar isso, né? Uma matéria do jornal O Globo trazendo o afundamento do navio brasileiro e aqui os nossos pracinhas, né? Os nossos combatentes, os soldados brasileiros no território italiano. Aqui também a mesma coisa, não é? O símbolo da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, uma cobra fumando, é até interessante o símbolo, né? Aqui os nossos pracinhas sendo saudados pelo povo italiano, né? Pelo nosso papel lá de libertação dessas pessoas. E do lado aqui, à esquerda, um aviador brasileiro, né? No navio, com o símbolo também da Força Aérea Brasileira, da FAB, que era um símbolo no avião. Então, essa, grosso modo, só para ilustrar a participação brasileira lá na Segunda Guerra Mundial. Quem tiver interesse, tiver oportunidade, tem na própria Netflix um filme chamado Estrada 47, que conta um pouco a história. É claro, é ficção e tal, mas é interessante quem tiver interesse. Muito bem, pessoal. Aqui eu trouxe, já para nós caminharmos para o final da nossa aula, as características gerais desse período da Era Vargas, que nós podemos falar a modernização econômica, principalmente a industrialização, a criação de políticas, conforme muito bem nós já dissemos, mas se houve, por um lado, o avanço nos direitos sociais, por outro lado, a restrição nos direitos políticos, como a gente acabou de verificar, né? Prisões, torturas, etc., a manutenção da estrutura no campo, ou seja, permanece o latifúndio e os trabalhadores rurais não têm os mesmos direitos que os trabalhadores do campo, né? Mas, por outro lado, também um período muito rico em manifestações culturais. Essa identidade que hoje nós chamamos de ser brasileiros, ou seja, um povo alegre, que gosta de samba, que gosta de futebol, que tem uma cultura muito diversificada, esses aspectos estão sendo construídos e consolidados aqui no período Vargas, né? O avanço dos meios de comunicação, principalmente o rádio, que era o grande meio de comunicação da época, também o cinema, não é? Muito utilizado, inclusive, tanto para propaganda quanto para censura. Aqui eu trago as imagens finais para a gente ver, né? Vocês estão vendo a construção da CSN, ó, Companhia Siderúrgica Nacional, uma grande siderúrgica financiada pelos Estados Unidos, né? Que traz a modernização econômica e a industrialização no Brasil, um símbolo disso. Uma imagem aqui do Vargas feita pelo DIP, pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, né? De divulgação da sua imagem, como o grande pai da nação, essa figura toda. E aqui uma foto muito bacana de uma rádio, né, de um bastidor de uma rádio, inclusive com a presença da Carmen Miranda, do Pixinguinha, que eram artistas muito famosos, valorizados na época. Diga-se de passagem, a Carmen Miranda, inclusive, vai ser famosa até em Hollywood, internacionalmente. Muito bem. O fim do governo Vargas, pessoal, tem muito a ver com a própria Segunda Guerra Mundial.
Eu trouxe uma citação aqui que eu não vou ler na íntegra, do livro Brasil, uma biografia, da minha querida professora Heloísa Starling, né? Mas qual que é a grande contradição? O Brasil, que era um país autoritário, lutou na Segunda Guerra ao lado das democracias. E isso gera um desgaste muito grande que acaba levando, finalmente, à deposição de Getúlio Vargas pelos militares já em 1945. Muito bem, vocês vejam que é um percurso muito rápido que nós temos que fazer, é um período muito rico, com muitas informações. Eu espero que vocês complementem essa aula dialogando com seus colegas, olhando o material que está escrito no PET, conversando com seus professores, fundamentalmente, né, para que vocês tenham uma efetiva compreensão dessa época que é muito, muito importante para a história brasileira. Aqui são os nossos autores, né, que nos ajudaram. Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço profundamente, muito obrigado e bons estudos para todos.